Êxodo capítulo 33, do versículo 1 ao 3 e depois o versículo 15. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então disse Moisés ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. No domingo passado, eu falei sobre essa experiência de Moisés, onde podemos aprender que tudo sem Deus não é o bastante. Nenhum relacionamento, nenhum bem material, nenhuma conquista, nenhuma bênção, por mais extraordinária que seja, é suficiente para satisfazermos se Deus não ocupa o lugar central na nossa vida. Deus ofereceu tudo a Moisés, porém sem a sua companhia, sem a sua presença, tudo menos Deus. Porém Moisés disse: não aceito, porque tudo sem Deus não é o suficiente, é a sua presença comigo que faz a diferença na minha vida e me satisfaz plenamente. Hoje, irmãos, eu quero considerar essa mesma experiência, mas sob outro olhar, sob outro aspecto. Eu quero falar sobre a necessidade de termos mais de Deus ou mais da influência e do poder de Cristo na nossa vida. Eu começo por dizer que tem muito crente e também muitas igrejas que estão a contentar-se com pouco, comparado ao muito que Deus pode dar-nos ou fazer por nós, em nós e através de nós. Eu quero deixar claro que eu não estou a falar de coisas materiais, não é teologia da prosperidade, mas eu estou a falar de experiência espiritual, experiência com Deus. Eu falo de mais de Deus ou mais de Cristo na minha vida, na vida dos crentes, e os frutos dessa experiência. Na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo diz que Deus deseja o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que Paulo está a dizer aqui é que se há um limite para o nosso crescimento espiritual, se há um limite, esse limite é a medida da estatura completa de Cristo. É sermos iguais a Cristo. Esse é o limite. E no capítulo 3 de Efésios, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que orava para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Era o que Paulo anelava para a igreja. Aqui Paulo está a dizer que se há um limite para o poder de Deus na nossa vida, esse limite é toda a plenitude de Deus. Quer dizer, todo o poder na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
pastor, mas isso é demais. Como é que eu vou viver plenamente o poder de Deus? A plenitude do poder de Deus. Bem, Paulo diz que viver na plenitude desse poder é perfeitamente possível, porque logo em seguida ele diz: Ele, Deus, é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou esperamos, segundo o poder que em nós opera. Então é possível, porque Deus tem poder para isso. Todavia, há muitos crentes que vivem muito abaixo disso. Algumas vezes, irmãos, eu mesmo acho que estou em falta, estou a viver abaixo desse limite, isso me incomoda bastante, mas não desejo que seja assim comigo, não me conformo com isso e luto para que não seja assim. Moisés é exemplo de um homem que também não se conformava em ficar abaixo do limite na sua experiência com Deus, com o poder de Deus, no seu caminhar com Deus. Ele queria mais da influência e do poder de Deus na sua vida. Então, quando Deus lhe disse: mandarei um anjo para guerrear com vocês, mas eu mesmo não irei. Bem, o que Deus havia proposto a Moisés não era pouco. Deus lhe disse: com o anjo vocês terão vitória sobre seus inimigos, vocês terão tudo o que quiserem, vocês vão conquistar a terra prometida, Canaã, onde emana leite e mel. Mas Moisés não se contentou com o anjo apenas, sem a presença de Deus. E Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés sabia que o que fazia diferença era a presença de Deus. E a posição de Moisés era esta: eu não quero somente um anjo, eu quero a sua presença real na minha vida. Eu sei que posso fazer algumas coisas com o anjo, mas somos o seu povo, e é a sua presença real entre nós que nos distingue de todas as demais nações. É a sua presença que faz a diferença. Irmãos, sabem o que faz a diferença ou distingue crente de crente? Porque tem crente e tem crente, igreja de igreja. O que faz a diferença é a presença real de Deus a encher a vida dos crentes, a encher a vida da igreja. Inclusive, irmãos, na Bíblia nós aprendemos que há até a possibilidade de a igreja estar reunida e Jesus que está do lado de fora, não está dentro. Lembram da igreja do Apocalipse? Que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele estava do lado de fora e queria entrar na igreja, mas havia algo que o impedia de entrar. Moisés não queria Deus fora da sua jornada, da sua vida. Ele não ia contentar-se com um anjo apenas, ainda que para muitos pode parecer o suficiente. Há crentes que tomam a seguinte posição: cheguei até aqui na minha jornada cristã, cheguei até aqui na minha caminhada com Deus, é o bastante, é o suficiente. Para que mais? Já tenho a salvação, já tenho perdão dos meus pecados, para que mais?
isso demais não é para mim, é para os diáconos, para o pastor, para o missionário. Está bem do jeito que eu estou. O problema é que essas pessoas não percebem que Jesus veio salvar-nos não apenas da condenação do pecado, mas também do poder do pecado e da presença do pecado. E que a meta proposta para todos nós é que sejamos a cada dia mais parecidos a Cristo, que tenhamos a cada dia mais de Cristo na nossa vida. Por causa desse pensamento equivocado, que se contenta simplesmente com o perdão dos pecados, com a salvação, há muitos crentes a viver uma vida cristã medíocre, bem abaixo do que poderiam ser e alcançar em termos de vida espiritual. A Bíblia diz, irmãos, que devemos ser constantemente cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o verbo aqui, irmãos, no grego está é um tempo contínuo, enchei-vos e continuai-vos a encher-vos do Espírito. É algo constante, contínuo. Eu já expliquei aos irmãos essa analogia que o apóstolo Paulo faz da embriaguez com vinho e a vida cheia do Espírito Santo, porque Paulo coloca vinho nesse texto, a embriaguez, é uma analogia que ele está a fazer, a pessoa cheia do vinho, cheia do álcool. Quem é que controla a sua vida, a sua mente? É o álcool, ela está no poder do álcool. Então aquela pessoa embriagada fala diferente, caminha diferente, faz um montão de bobagens, faz coisas que não faria se não fosse a influência do álcool na sua mente. Estar cheio do Espírito Santo é o mesmo, só que ao reverso, ao contrário. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito. Então ela fala diferente, ela caminha diferente, ela faz coisas que não faria, coisas boas, se não fosse a influência do Espírito Santo nela. Então Paulo diz, ao invés de serem controlados pelo vinho, sejam controlados pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a sua vida influenciada e controlada pelo poder de Deus. Esse é o mandamento para todos nós. É assim que devemos desejar e buscar viver. Devemos viver a vida cristã na plenitude do poder de Deus e não no poder de um anjo apenas. Isso é viver bem abaixo do limite. Billy Graham conta uma história num dos seus livros, que ele foi pregar numa igreja e o pastor daquela igreja disse que haviam acabado de disciplinar um diácono porque o diácono havia se embriagado, estava na rua num estado de embriaguez. Então lhe tiraram o posto de diácono e ele foi disciplinado pela igreja. E Billy Graham perguntou ao pastor: pastor, qual é a base bíblica para isso? O pastor respondeu: não vos embriagueis com vinho. Aí o Billy Graham perguntou: pastor, todos os diáconos e todos os membros da sua igreja são cheios do Espírito Santo? Aí acho que não. Então tem que disciplinar todos eles. Porque o mesmo mandamento que diz não vos embriagueis com vinho, diz enchei-vos com o Espírito. Mas nós nos preocupamos com a embriaguez, não nos preocupamos em ter uma vida cheia do Espírito Santo. É o mesmo mandamento, irmãos. Então tem que ser levado com a mesma seriedade.
devemos desejar mais do controle do Espírito Santo na nossa vida. Foi o que passou a acontecer com Pedro e João e os demais discípulos depois da ressurreição de Cristo e depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para ficar. Eles viviam tão cheios do Espírito Santo que a Bíblia diz que os líderes da sinagoga, quando os ouviram testemunhar de Cristo, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. A expressão aqui, irmãos, reconheceram, essa expressão vem da raiz que quer dizer perceberam através de um sinal perceptível, um sinal claro. E qual foi o sinal que diferenciou Pedro e João? Era a presença de Jesus na vida deles. Eles possuíam a semelhança de Cristo e o Espírito do próprio Cristo. Os líderes da sinagoga então concluíram: crucificamos Jesus. Contudo, ele ainda continua a falar hoje, a operar milagres, a pregar arrependimento, a tocar as pessoas através desses homens iletrados. Irmãos, a mesma experiência de Pedro e João deve ser a nossa também. Não pensemos, irmãos, que eram seres diferentes de nós. Eram homens de carne e osso como nós. Às vezes, irmãos, quando nós olhamos Abraão, Moisés, Pedro e João, aí falamos de heróis da fé, aí pensamos que só o quê? O Batman, o Homem-Aranha, né? Super-Homem. Não, eram homens como nós. Eles eram heróis, eu também devo ser herói. Não eram super-heróis. O Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Jesus prometeu: e recebereis poder. Vos enviarei o Espírito Santo para que esteja em vós para sempre. Então Ele está em nós e a ordem é para sermos cheios do Espírito Santo. É uma ordem para todo crente: enchei-vos do Espírito, sede controlados pelo Espírito. Por isso não deveríamos contentar-nos com uma vida que não seja cheia do Espírito Santo. Devemos desejar mais da influência e do domínio de Cristo em nossa vida. O apóstolo Paulo, apesar de ter sido um gigante na fé, é exemplo de um homem que ainda não estava conformado com o nível de espiritualidade e maturidade que havia alcançado. Ele queria mais de Cristo na sua vida, e por isso Paulo dizia aos filipenses: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Não alcancei, não sou perfeito, mas não me conformo com isso, não vou ficar estagnado, eu quero crescer, eu prossigo. E Paulo também desejava mais para os seus filhos na fé. Aos Gálatas capítulo 4, 19, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Preste atenção nessa última declaração: até que Cristo seja formado em vós. Essa é a meta. O desejo expresso por Paulo aqui era que os seus filhos na fé pudessem ter mais de Cristo na vida deles, até que Cristo seja formado em vós, até que fossem conformes à imagem de Cristo. Deveriam crescer para que fossem cada vez mais parecidos a Cristo.
desejo? Queres ter mais de Cristo na tua vida? Mais do seu poder, mais da sua santidade, mais do seu amor, mais do seu Espírito? Vais viver a vida cristã no poder de um anjo apenas, abaixo do limite, ou desejas viver na plenitude do Espírito Santo de Deus? Queres mais de Deus na tua vida? Precisamos saber o que estava a impedir a presença de Deus no meio do povo de Israel. O que estava a impedir? Êxodo 33, 3. Deus disse: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Era a desobediência a Deus, era o pecado que impedia que Deus continuasse com o povo em sua jornada. Inclusive Deus diz que o povo era obstinado. O que significa isso? Persistente em pecar, teimoso, rebelde. Pecavam, Deus os repreendiam, diziam arrepender-se, mas logo voltavam aos mesmos pecados. Obstinado. Essa prática pecaminosa estava agora a impedir a presença de Deus no meio deles. Temos que ter cuidado, irmãos, para não estarmos nesse ciclo vicioso e a cometer os mesmos pecados de antes. Se queres mais de Deus na tua vida, se não vais contentar-te com viver no limite ou abaixo do limite de uma verdadeira espiritualidade, precisas deixar todo impedimento para que haja uma presença mais real de Deus na tua vida. Observa o que diz Hebreus 12, 1 e 2. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto diz que devemos livrar-nos de tudo que nos atrapalha, tudo que sirva de impedimento para uma presença mais real de Deus na nossa vida. O que está a atrapalhar-te ou a impedir que tenhas mais de Deus na tua vida, mais de Cristo na tua vida, mais do poder do Espírito Santo, mais da influência de Jesus? Talvez algum pecado que precisa abandonar: orgulho, vaidade, inveja, ciúme, egoísmo, preguiça, mentira, ira, ressentimentos, amargura, alguns sentimentos impuros. Eu poderia, irmãos, aqui citar uma lista imensa de pecados, mas cada um conhece qual é o seu problema. Então não sejas obstinado como Israel. A Bíblia diz que deves livrar-te de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Talvez estejas com a agenda tão cheia que não tens tempo para um devocional diário, para um encontro significativo, expressivo com Deus, através da oração, da leitura da palavra. Deves fazer isto diariamente, de todo o coração, assim como a corça anseia por águas. Olha a promessa que encontramos em Jeremias 29, 13. Vamos ler todos juntos, irmãos? E buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Se agires assim, será possível ter mais de Deus em tua vida. Amém? Amém. Que o Senhor para todos nos ajude, nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.